Voltamos agora com uma entrevista importante no nosso Bastidores CNN. Vamos receber o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, para atualizar a gente sobre a situação dos aeroportos, principalmente no aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ministro, boa tarde, me ouve bem? Boa tarde a você, Tainá, boa tarde a vocês. Um privilégio poder conversar com vocês na tarde de hoje, sobretudo sobre esse momento do Brasil. Ministro, o senhor teve mais uma reunião recente com a Fraport, que administra o aeroporto. Já chegaram a alguma conclusão ou alguma previsão de data para a reabertura do aeroporto Salgado Filho? Olha, Tainá, primeiro nós estamos trabalhando de maneira coletiva, né? Todo o governo federal envolvido, o presidente Lula, o ministro Rui Costa da Casa Civil, o nosso ministro Paulo Pimenta, que tem nos ajudado a fazer as articulações e ações no estado do Rio Grande do Sul. Na última terça-feira nós tivemos uma reunião muito positiva. Mais uma vez a Fraport se comprometeu a poder avançar nos investimentos das ações do aeroporto. Nós tivemos, infelizmente, um episódio muito triste para todos nós, que de certa forma nós passamos 22 dias com o aeroporto debaixo d'água. Isso prejudicou a estrutura, né, do aeroporto, paralisando as atividades. E nesses últimos 12 dias, depois que a água baixou, a gente já está trabalhando e já vem fazendo um conjunto de ações importantes para a gente poder fazer a entrega do aeroporto o quanto antes. Primeiro, toda a parte do terminal ele foi limpa, né? Então o terminal está pronto. O que está sendo feito agora testes é em relação às esteiras, elevadores, toda a parte elétrica. A Fraport está fazendo um diagnóstico do que fato foi estragado ou não foi e o que pode ser reaproveitado. Segundo, a área de terminais de cargas. Na última semana nós liberamos o TECA, que é o Terminais de Cargas do Rio Grande do Sul, que ele tem um papel importante não apenas no plano logístico da aviação, mas sobretudo no rodoviário, já que o terminal de cargas do aeroporto Salgado Filho, 75% ele é operado através do transporte rodoviário e a gente conseguiu liberar na última semana. Em relação à pista, que é a maior preocupação que nós temos hoje, a concessionária Fraport contratou uma empresa internacional. Ela se comprometeu nessas 4 semanas a apresentar um diagnóstico sobre os estudos da pista, sobre os ensaios, para poder nos dar um diagnóstico claro da real situação da pista do aeroporto. E concomitantemente a gente colocou a Infraero, o DENIT, através do ministro Renan Filho, tem nos ajudado para que a gente possa ter um diagnóstico da pista. Por quê? Porque se a pista, de fato, ela não foi afetada, e a gente está torcendo que isso não tenha ocorrido, a gente consegue abrir o aeroporto com mais brevidade. Se infelizmente a pista foi afetada, não a parte externa, que a parte externa eu já tive lá pessoalmente analisando, ela não foi afetada, a parte do asfalto, não houve nenhum desnível de concreto, até agora ela está preservada. A nossa preocupação é com o solo. Então, de posse dos estudos, a gente vai poder oficialmente, o governo brasileiro e a Fraport, poder dar uma data de reabertura do aeroporto. Saíram até agora, Uribe, muitas informações, já vai ser em dezembro, vai ser em outubro, vai ser só em fevereiro de 2025. Isso são só ilações, porque não há ainda nenhuma posição oficial do governo em relação a isso. Seria prematuro. E o que a gente está tratando é de vidas. A aviação ela é muito importante e a gente precisa dialogar com a segurança da aviação do aeroporto. Então não adianta a gente liberar aviões para pousarem no Salgado Filho sem ter a segurança na pista, correndo risco de ter algum acidente aéreo. Então isso a gente não pode deixar, é uma orientação da ANAC, que é a agência que faz essa fiscalização. Então todo o nosso intuito é avançar na liberação do aeroporto,
fazer toda a análise da pista e o quanto antes, de maneira segura, pensando na segurança da aviação e, sobretudo, da população do estado do Rio Grande brasileira, a gente voltar a operar o aeroporto Salgado Filho e, paralelamente, a gente tem trabalhado, Tainá, para ampliar os voos regionais no estado. A exemplo de Canoas, Caxias do Sul, Pelotas, entre outros. Hoje, do dia 17 ao dia 30 de junho, nós estamos disponibilizando mais de 20 mil assentos no estado, entre 19 e 20 mil assentos, e a gente tem trabalhado para, dentro das nossas possibilidades, a gente manter a aviação do estado funcionando. Ministro, o aquecimento global gera um surto climático e afeta o Brasil. A gente está falando das fortes chuvas no sul, mas no norte a gente tem um cenário de seca. E a gente está falando de algumas cidades que são praticamente ilhadas, você só chega pela via marítima a elas. E há uma possibilidade de algumas calhas serem pequenas e você não conseguir passar, dependendo do nível da seca, com um navio ou um barco. O que o Ministério de Portos e Aeroportos tem feito para não permitir que haja um cenário de seca que não permita o acesso a essas cidades? Olha, essa é uma preocupação que todos nós temos que ter, mais do que nunca, e o Brasil é um ator importante nessa agenda internacional, a agenda da preservação do meio ambiente, da sustentabilidade. Tanto é que o Brasil, através do Ministério de Portos e Aeroportos, tem trabalhado para liderar uma nova agenda do combustível verde, que é o nosso SAF. Então, todo o governo do presidente Lula hoje tem uma preocupação com a agenda ambiental, também na indústria, neoindustrialização, porque essa é uma preocupação hoje do mundo, dos Estados Unidos, da Europa e também do povo brasileiro. Por que é que eu estou colocando isso? Porque a gente está tendo cheias, como você tão bem disse, no Rio Grande do Sul. Tivemos essa tragédia que entristece a todos nós e agora uma seca muito forte na região do Amazonas, ou seja, uma das maiores secas dos últimos 50 anos. E o que é que a gente está fazendo de maneira planejada? É uma orientação do presidente. No ano passado, nós tivemos que fazer, ao lado do Ministério dos Transportes, alguns emergenciais para a gente fazer a dragagem e com isso a gente poder preservar a navegabilidade do Amazonas, do Rio Madeira, entre outros rios que dão acesso à mobilidade da navegação, para que não tivesse sido tão afetado. Agora, o que é que nós fizemos? Nós se antecipamos ao processo. Ontem a gente anunciou 500 milhões de reais de investimentos em dragagens para os próximos 5 anos e é uma licitação que nós teremos sempre à disposição do Amazonas e da região para que a gente não tenha mais prejuízos com falta de dragagem. Então, com essas dragagens agora feitas, a gente vai poder preservar a navegabilidade, preservar o escoamento da produção, o transporte de passageiros. Então, é uma ação pioneira do governo federal para que a gente possa ajudar o setor produtivo da região, que não tem impacto na economia, porque muitas vezes o navio, a embarcação não consegue passar porque a seca é grande. Então, na hora que você faz a dragagem, a gente aumenta o volume da água e, concomitantemente, a gente tem a navegabilidade funcionando. Então, esse foi um esforço coletivo do governo federal, ao lado do Ministério do Transporte. A gente dialogou com toda a bancada federal, com o setor produtivo local, tendo em vista a importância da região do Amazonas para o crescimento da economia brasileira e, sobretudo, com o olhar social, que é a preservação do emprego e da renda do povo daquela região. Agora, ministro, a gente não pode esquecer, estamos falando sobre essa seca desde o ano passado, o ano inteiro falamos sobre isso aqui, inclusive na nossa programação. A minha dúvida é se houve algum atraso para a liberação desses recursos para a dragagem, por que o programa só saiu agora? Olha, de forma alguma, tá? Houve um planejamento, estava dentro da agenda do planejamento do governo, do Ministério. A gente não poderia, Tainá, e é uma pergunta que cabe de fato uma reflexão, que muitos me perguntam isso. Olha, por que é que não foi feito antes? Porque a gente não poderia fazer uma dragagem porque o rio ainda estava cheio.
então você não poderia dragar com o rio cheio. Na medida que a gente percebe os pontos agora de seca, automaticamente a gente faz a operação da dragagem para poder ajudar na navegabilidade dos barcos e dos navios que passam naquela região. Ministro, julho, férias escolares, as pessoas aproveitam para fazer viagens pelo país, pelo exterior. Quando vai cair o preço da passagem aérea, ministro? Dá uma previsão para a gente. Olha, primeiro é importante a gente registrar que houve uma redução no querosene da aviação brasileira. Desde o primeiro momento que nós assumimos, a gente tem trabalhado nessa direção. Tivemos uma redução em mais de 25% nesses últimos 16 meses e tivemos, nesses 4 primeiros meses do ano, uma redução em 14%, segundo dados do IBGE, no preço da passagem. O que a gente tem pedido, Uribe, e conversado com a população brasileira, é que a gente possa fazer como a sociedade e a população da Europa, dos Estados Unidos fazem, é comprar passagem com planejamento. Por exemplo, se eu hoje for comprar uma passagem Recife, Brasília, ela está em torno de R$ 1.500 a R$ 1.800, uma passagem para amanhã ou para o sábado. Mas se eu for comprar essa passagem para o final do mês de julho, para o início de agosto a setembro, essa passagem está em torno de R$ 700, 800, R$ 900. Ontem até a gente estava fazendo essa discussão, porque a gente vai avançar numa comunicação do Ministério nesse sentido, para sensibilizar o povo brasileiro a tentar comprar passagens com mais antecedência, porque nós temos casos que a redução chega a quase 70%. Então o ideal é que o povo brasileiro ele comece a se planejar mais para poder viajar e com isso ele vai ter, sem dúvida alguma, preços mais acessíveis. A gente tem trabalhado pela redução, não é uma tarefa fácil, porque houve um aumento do preço das passagens no mundo, um aumento em mais de 15% de maneira global, mas a gente tem trabalhado de maneira coletiva, tentando sensibilizar as companhias aéreas para fazer com que a gente tenha cada vez mais um crescimento na aviação brasileira. Vou lhe dar um dado, Uribe, quando o presidente Lula assumiu, em janeiro de 2023, em 2022 nós tivemos 98 milhões de passageiros. No ano de 2023, terminamos o ano com 112 milhões de brasileiros viajando pelo país. Significa um aumento de 15% na aviação do país. A gente espera também um crescimento esse ano em mais de 10%. A gente está ampliando os novos voos regionais, novos destinos por todo o Brasil, porque isso é o turismo de negócios, é o turismo de lazer. Hoje a gente tem um grande crescimento no turismo regional por conta do agronegócio. Então nós estamos trabalhando bastante para que a gente possa avançar e fortalecer a aviação brasileira, tendo em vista a importância que isso tem para a economia do país. Obrigada. Recebemos aqui no Bastidores CNN, mais uma vez, o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos. Obrigada pela participação, ministro. Bom trabalho. Até uma próxima. Tainá, muito obrigado a você, obrigado a Uribe. Eu estou Tainá, muito confiante com o momento do Brasil. Eu tenho certeza que, apesar das dificuldades, a gente vai chegar ao final do governo Lula com a economia consolidada, o Brasil crescendo, gerando emprego, gerando renda e não tenho dúvida que a gente está tendo o controle da inflação, crescimento do PIB, estabilidade econômica e as ações de infraestrutura em todas as áreas do governo chegando no país. O Brasil vai dar certo. Ministro seguindo à risca, né? A orientação do presidente da República de falar para além da sua pasta, falar como um governo só. Obrigada, ministro. Até a próxima. Muito obrigado, Tainá. Um abraço.